Olá e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Vamos lá, Peter, rapidão hoje. Calma, cara. A gente já praticou quantas vezes esse episódio aqui? Quantas vezes esse programa? Quantas vezes a gente já não gravou podcast? Eu sei que se a gente for com calma, se a gente der tempo ao tempo, vai ficar muito bom. Bruno, qual que é a pergunta desse mês mesmo? O que é o tema? Eu tô vendo com calma, que aos poucos eu vou abrindo as minhas anotações, vou vendo o que tem que fazer. O que é o tema desse mês mesmo? Você tá se enrolando, cara. A pergunta desse mês é: a pressa é inimiga da perfeição? E o seguinte, cara, eu tô aqui por te dizer que não é. Que a pressa vem junto com a perfeição, nós vamos fazer tudo correndão aqui. Quem ouviu minhas notas, que saiu há uns dias atrás aí, já tá sabendo o meu lado nesse argumento. Eu tô aqui pra fazer com pressa. Eu não sei do que tu tá falando. Não, pressa leva à perfeição. Todo mundo sabe que a prática leva à perfeição. Foi justamente o que eu falei nas minhas notas. Eu acho que aí tu já tá começando a ir pro lado errado dessa discussão. Ou pro lado certo, vamos ver. Por onde é que a gente começa essa discussão? Não, beleza, tranquilo, claro que eu tô brincando aqui. Como eu falei nas minhas notas ali, eu gosto de fazer as coisas rápido e correndo até às vezes, mas é claro que não é nesse espírito que eu entro numa discussão pra falar sobre isso, né? Não, pra falar sobre isso eu quero começar já ligando as minhas notas com as tuas ali, porque eu comentei que fazer as coisas rápido é uma maneira de tirar da frente, e aí no teu comentário, e vale ressaltar que cada um grava suas notas sem ouvir a do outro e depois a gente escuta, né? E no teu comentário tu colocou meio que isso, tipo, a mesma coisa, só que com efeito contrário. Tu veio dizer, se tu faz com pressa, tu tira a coisa da frente, mas depois ela volta maior, então não vale a pena. Isso eu achei interessante, assim, porque a gente tá falando a mesma coisa, mas com resultados completamente diferentes. Só que aí, Peter, deixa eu jogar uma pedra no teu argumento aí. Porque tu falou, não, porque um médico não pode fazer tudo correndo e tal, um engenheiro não pode fazer tudo correndo. Não, cara, beleza, velho. Só que aí eu acho que tu trouxe exemplos muito claros, assim. E o que eu falei no final ali das minhas notas é que o que eu pretendo descobrir com essa conversa que a gente tá começando agora é onde que cabe uma coisa ou cabe a outra, sabe? E aí, de novo, os exemplos que tu trouxe me parecem muito claros. Mas no dia a dia, aí eu já puxo de volta pro meu lado de que fazer as coisas mais rapidinho é melhor. Então, eu não sei se a gente vai conseguir chegar nesse ponto, mas é uma das coisas que me interessa bastante nessa discussão. Sim, eu acho que como todas as coisas, essa é mais uma que talvez não tenha, assim, a receita de bolo, tipo, exatamente nesse tipo de tarefa tu tem que buscar a perfeição e nessas outras tu tem que fazer de forma mais rápida e ágil possível. Isso não vai acontecer, assim. Acho que essa é a primeira resposta do debate, assim. A grande dúvida que eu fiquei, assim, reouvindo as minhas notas e ouvindo as tuas, é que a gente falou várias vezes em perfeição, e eu acho que essa foi a palavra-chave que apareceu muito na pesquisa, assim, tanto que tá no título dos 3 episódios, né? Essa perfeição dos dois lados, né? E aí a grande dúvida, no fim das contas, é o que é perfeição, assim, o que a gente espera de perfeição? Perfeição é limpar a minha lista de tarefas ou perfeição é pintar uma obra de arte maravilhosa que não tem nenhum defeito, não tem nada, sabe? É perfeita. Porque aí a gente tá falando de algo utópico, assim, que nunca teria uma dica ou uma forma de trabalhar, algo que te diga como fazer isso, sabe? Porque tu tá falando de algo que é extremamente subjetivo e o perfeito pra ti talvez não seja perfeito pra mim, aí tu pintou a tua obra-prima ali, mostrou pra mim e eu falei, cara, achei muito escuro, achei que não faz sentido, sabe, eu posso falar qualquer coisa da tua obra de arte que pra mim ela não é perfeita. Aqui de novo, né, eu tô usando outro exemplo esdrúxulo, mas eu acho que é nesse sentido, assim, eu acho que às vezes a gente pula direto pra resposta de tipo, tem que fazer ou rápido ou tem que fazer devagar, e na verdade a gente tem que olhar pro que a gente tem que fazer, sabe? O que eu preciso fazer, o que eu preciso resolver, porque às vezes a gente tá usando a agilidade nesse sentido de tipo, eu tô ansioso, eu preciso tirar da minha frente logo, da mesma forma que eu posso usar essa mesma ansiedade pra, eu vou ficar enrolando aqui porque eu não quero entregar nunca porque eu tenho medo de entregar essa tarefa, sabe? E isso pode ser para outras formas de aplicar outros sentimentos, assim. Mas enfim, acho que o problema, assim, é entender o que a gente quer com a tarefa ou o que quer que a gente esteja fazendo. Agora, tu trouxe um ponto interessante aí que eu acho que é meio que a gente tentando mascarar procrastinação por trás de perfeição, que tem aquela... Já é uma piada, né? Quando perguntam qual é a tua fraqueza numa entrevista de emprego e tu fala, que eu sou muito perfeccionista, que na verdade o que tu tá dizendo é eu não sei gerenciar o tempo. E eu acho que isso é um ponto importante aqui também. Porque, claro, não tem receita de bolo, mas não é tão difícil a gente entender e aceitar que essa ideia de que eu não consigo fazer as coisas porque precisa ser perfeito, na verdade tu tá dizendo que tu não sabe gerenciar teu tempo ou que tu não tem tempo suficiente.
É um desses dois problemas. Não é essa ideia de que, é o que eu preciso tá perfeito e tal. Mas ainda assim me intriga bastante, assim, onde que cabe cada um. Porque eu comentei nas minhas notas ali que, olhando pra dentro, olhando pra trás, sei lá como é que eu falei. Eu vi um exemplo muito claro disso. E aí uma coisa que eu já comentei em outro episódio, que é o journal, assim, né, que eu escrevia à mão, desenhava, fazia os negócios à mão e tal. Eu gosto muito deles, eu tenho 8, que foram 2 anos fazendo isso, eu guardo eles até hoje. Depois eu comecei a fazer online, quando dava um tempinho eu fazia, e hoje em dia, esse ano, não tenho feito. E aí me parece muito óbvio, assim, que o primeiro era melhor, depois ficou mais ou menos, e agora não fazer é o pior de todos. Mas aí é que tá, né? Será que é o pior de todos? Porque aí eu fui olhar pra esses que eu fiz na pressa e, putz, cara, eram muito legais também, sabe? Tão legais quanto os que eu fiz à mão. Só tem aquele apego mais forte, porque quando tu faz alguma coisa à mão, tu consegue pegar, e quando tu olha na internet, alguma coisa que tu fez é diferente. Mas, de repente, ter feito rápido foi melhor em todos os sentidos, sabe? Então isso é uma coisa que tá me incomodando muito nessa pesquisa, assim, de não saber o que é melhor ou não, ou como tu colocou, não saber o que é esse significado de perfeição, né? Eu acho que de novo, assim, a lógica do que tu quer tirar disso que tu tá fazendo. Teve um comentário que eu vi ali numa discussão que era justamente disso, assim, se a pessoa devia fazer do jeito mais certo ou não devia fazer nunca, ou se devia fazer do jeito mais rápido, enfim. E um comentário me chamou muito a atenção, que era um cara falando, tipo, eu sigo muito essa lógica de fazer sempre o mais rápido possível, porque eu quero resolver as coisas, mas quando eu busco por algo que é mais perfeito, quando eu busco treinar, me aperfeiçoar, coisa assim, e aí eu finalmente termino aquela coisa, a minha sensação de felicidade é muito maior. Esse foi um ponto que me chamou muita atenção, assim. E aí, claro, se a gente pegar um exemplo, tipo, de um hobby, né? Eu gosto de tocar guitarra, e aí eu pratico, fico dias, fico horas, fico muito tempo naquilo, e quando eu finalmente consigo tocar aquela música que eu queria, aquela sensação de felicidade é muito maior do que se eu simplesmente pegasse 3 acordes e tocasse de qualquer jeito. Dei uma errada, saiu um pouquinho do tempo ali, mas, saiu a música. É óbvio que o teu resultado sentimental é diferente, mas não quer dizer que esse primeiro cara e esse segundo cara ficaram menos felizes ou menos realizados com o que eles fizeram, porque eles estão buscando objetivos diferentes, né? Um tá tentando chegar num nível de maestria, que é isso que ele tá buscando, e o outro tá tentando tocar a música rápido. É meio que a mesma coisa quando a gente tá falando de tarefas ou de qualquer outra coisa, né? E aí sim, tem tarefas que nem o exemplo do médico ali, sabe? Ele, óbvio que ele precisa ter várias etapas de revisão e controle de qualidade e alguém que vai ajudar ele, porque o trabalho dele tem que ser perfeito, isso é óbvio, né? Mas esse mesmo médico, quando sai do trabalho e tem 10 tarefas triviais pra fazer, ele não vai ficar 5 horas na padaria escolhendo o melhor pão francês que tenha lá pra vender, sabe? Não, beleza. Mas eu não sei se eu concordo muito com esse cara que tu trouxe aí, porque vai ter mais satisfação. Só que aí vamos voltar nesse exemplo da música ali. Eu quero aprender a tocar uma música específica. E eu não sei tocar nenhum instrumento, tá? E aí eu vou lá e eu aprendo a tocar aquela música, só aquela música, que foi o exemplo que tu deu como sendo algo negativo ali. Não negativo, mas que vai trazer menos satisfação. Só que no aprender aquela música, eu já aprendi acordes, eu já aprendi ritmo, eu já aprendi como mover meus dedos no piano, porque, putz, eu tava tocando uma ali que tu consegue ficar com as mãos no mesmo lugar, só que aí tem uma nota que o meu dedo não alcança. Aí que eu fui entender que tu tem que girar a mão pra chegar lá. É muito difícil, cara. Só que no aprender essa música, eu aprendi essa técnica, entendeu? Então eu saí de ter aprendido uma música sabendo mais. Então, assim, eu acho que mesmo que a gente tente pegar exemplos que parecem preto no branco e dissecar eles, ainda assim dá pra fazer um argumento muito convincente pra qualquer um dos dois lados. Mas eu acho que é bem isso que eu quero dizer, assim. O teu objetivo é chegar nesse nível, assim, de nem perceber que tu tá tocando essa música extremamente difícil, ou o teu objetivo é melhorar essa técnica e saber que tu tem que girar a mão desse jeito pra, na outra música que tu for tocar, essa sim, tu aplicar essa técnica, sabe? São objetivos bem diferentes, por mais que pareça que, tipo, tu aprendeu a tocar a música, 2 pessoas tentando tirar coisas diferentes dessa mesma aprendizagem, sabe? Então, pra uma pessoa, a prática leva à perfeição, pra outra pessoa é melhor feito do que perfeito, sabe? Esse que é o curioso, assim. Sim, sim. Agora, uma última coisa que eu quero comentar das tuas notas aqui, antes da gente seguir em frente, é que tu falou que tirar do caminho de forma rápida, ou fazer tudo correndo, te deixa preso no nível mais raso. E isso aí me deu uma porrada aqui. Isso aí me bateu com força, porque é verdade, cara. Tem várias coisas, assim, do dia a dia, principalmente de trabalho,
que eu sei fazer e eu sei que eu posso resolver em 30 segundos. E às vezes eu me pergunto por que as pessoas ficam mais tempo naquilo, e pode ter duas respostas bem plausíveis. A primeira sendo porque as pessoas têm muito menos experiência naquilo, que é completamente aceitável, que é totalmente ok. Mas a segunda resposta pode ser porque a pessoa quer entrar mais a fundo naquilo. E tem diversas coisas do meu trabalho que eu não tenho interesse nenhum em entrar a fundo, justamente porque eu já sei como resolver em 30 segundos. E aí a pergunta é a seguinte: se eu já sei como resolver isso aqui em 30 segundos, por que eu gastaria mais tempo pra ir a fundo? E aí volta de novo aquela ideia de perfeição, né? Tá, cara, mas o que é perfeição pra ti? Porque se perfeição aqui for oferecer um serviço ao consumidor fantástico e dar uma experiência pro aluno que ele nunca vai esquecer, eu não tenho como fazer isso em 30 segundos. Então, se eu continuar fazendo tudo em 30 segundos, eu não vou chegar nesse nível acima do nível que eu tô agora. Aí, de novo, é algo que me interessa pra essa atividade ou não? Aí já é outra questão. Mas me fazer essa pergunta é uma coisa que é bacana e que eu normalmente... Exato. Não que eu normalmente não faça, mas eu consigo pensar em vários exemplos e várias situações em que eu não faria. Não, exato, é bem isso, assim, qual que é o teu objetivo para essa tarefa, assim, é teu objetivo principal, é a tua meta do ano no trabalho, assim, fazer uma experiência especial, ou a tua meta do ano é resolver todos os tickets que entram ali no teu trabalho, sabe? Pra ti a perfeição talvez seja resolver todos esses tickets, e aí tu vai levar mais tempo fazendo mais tickets, porque esse é o teu objetivo final, não ficar 1 hora com um cliente, isso pra ti seria um problema, sabe? Pra outra pessoa pode ser justamente o oposto, né? E isso de dedicar muito tempo pra coisas que tu já sabe, eu acho que isso é interessante, porque de certa forma, pra não usar a palavra perfeição, né, de certa forma tu já aprendeu a fazer, tu já chegou na maestria de algumas tarefas que tu pode se dar o luxo de fazer elas em 30 segundos. E aí, se tu parar pra pensar das primeiras vezes que tu fez, talvez lá na primeira tu levou 1 hora pra fazer, na segunda tu levou 40 minutos, na terceira tu levou 35, na quarta, hoje tu consegue fazer em 30 segundos, sabe? E é bem aquilo que foi um dos estudos que eu comentei nas notas, né? De que leva 34 semanas pra pessoa chegar numa certa naturalidade pro balé, naquele caso, né? Vale pra qualquer tipo de tarefa, assim. As primeiras vezes, pô, tu precisa dedicar mais tempo porque tu precisa aprender a fazer ela, assim. Não adianta fazer correndo que tu vai fazer errado. Se tu já sabe, ela tá super natural e aí tu pode se dar esse luxo de tipo, tá, fiz, não vou ficar entrando no detalhe porque eu sei o que é o detalhe e eu sei que ele não serve pra mim agora, né? E aí eu já ligo numa outra coisa aqui que eu achei bem interessante, que eu acho que vale para essa discussão e para talvez encontrar esse meio termo, que é de uma lógica minimalista, assim, de pensar que tá, tu tem que fazer tudo que é essencial para chegar nessa maestria, mas tudo que não é essencial é desnecessário, pela lógica minimalista, assim. Se tu achar que esse enfeite é essencial, então tu precisa fazer ele. Se tu acha que esse enfeite é só um enfeite que não tem utilidade nenhuma, então ele é desnecessário, tu tá perdendo teu tempo, assim. Talvez se tu fizer essa análise para as tuas tarefas, para as coisas que tu tá fazendo, tu vai dar a agilidade que tu precisa sem abrir mão do nível de perfeição, e aí falando dessa definição de perfeição que é o que tu tá buscando, sabe? O que é de fato bem feito pra ti, assim. Porque se tu não tiver tudo que é essencial, não tá bem feito, pela lógica, então não tá de fato realizada aquela tarefa. E se tu atingiu tudo, então tá perfeito, tu fez exatamente tudo que tu precisava e o resto é um extra que se tu tiver tempo tu vai fazendo a mais, sabe? Então talvez seja quase uma ferramenta, assim, pensar nessa lógica minimalista, né? Uma ferramenta, tu diz, pra encontrar o meio termo entre fazer rápido e fazer perfeito? Eu acho que nesses momentos, assim, de dúvida, ou quando tu vai iniciar a tarefa, pensar assim, tudo que não é essencial é desnecessário, então o que eu vou fazer agora com essa tarefa, sabe? Uhum. Sim. Bem nessa lógica aí que eu tava falando aquilo de se tu vai arrumar um escritório, arruma um escritório, né? Que eu falei nas minhas notas lá, não começa pela sala adjacente ao escritório, só pra quando chegar na parte do escritório que tu vai ter que tirar coisas e colocar naquela sala adjacente, ela já tá pronta. Tá, espera chegar lá. Porque tu vai chegar... Aí eu não tô falando exatamente a mesma coisa que tu, porque nesse caso ainda assim seria essencial. O que eu tô falando é ir fazendo na ordem que faz mais sentido. Uhum. É aquela ideia de que se tu quer consertar um problema, tu procura o problema e conserta. Tu não fica tentando fazer... A gente falou bastante sobre isso naquele episódio de mudar tudo, né? Vou arrumar meu escritório agora. Tá, cara, vai ali e arruma essa pilha de livro que tá na minha frente aqui. Daí o que vem depois? Não é tipo... deixa eu imaginar o escritório 100% arrumado e aí começar a tentar já preparar. Não, vai lá e faz o troço. Uhum. E isso é uma ferramenta que eu achei muito mais focada no meu lado da pesquisa aqui, de vai lá e faz e resolve correndo,
Mas quando tu traz isso de colocar isso como uma ferramenta para encontrar o meio termo entre a pressa e a perfeição, eu acho bem, bem interessante também. E eu acho que não tem como querer dizer que não funciona, né? Porque eu acho que as duas coisas elas podem andar juntas, assim. Elas são, de certa forma, antagônicas, mas elas são ferramentas diferentes ou formas diferentes de chegar num objetivo, assim. E se a gente olha lá para a teoria de métodos ágeis, uma das metodologias que existe é essa lógica de MVP, né? De mínimo produto viável. Uhum. Que é um pouco isso, assim. Eu sei que a perfeição é a versão 1.0 do aplicativo lá, que vai ter todas as funcionalidades maravilhosas que eu tenho, mas eu não tenho como entregar isso, assim. Até eu chegar lá vai demorar muito tempo. A lógica do MVP é tipo, qual que é o mínimo que eu preciso para que esse produto, para que esse aplicativo seja algo viável, seja algo prático e que eu já possa sair usando. Então aqui é uma forma de aplicar esses dois lados da discussão no mesmo projeto, assim. Eu vou lançar o MVP agora, que é rápido, já tá feito e sai da frente, e eu consigo dividir em outras etapas, em outras sprints, como chamam, né? Para montar esse mapa do que vai chegar até o que eu considero perfeição, né? Nessa definição que eu montei aqui atrás, né? Então, assim, elas não são necessariamente antagônicas no sentido de que uma exclui a outra, né? Sim, sim. É que eu acho que é importante também entender que as atividades não têm mais valor dependendo do tamanho que elas têm, assim. Eu tenho essa tendência de, bom, se eu vou arrumar isso aqui, deixa eu já arrumar tudo, porque aí eu já junto atividades similares, porque aí essa arrumação vai ter um valor maior e vai fazer mais diferença. Mas o que é esse valor, né, cara? Tipo, nada é trivial. Isso é uma coisa que... Lá vem eu citar esse cara de novo, eu sei que ele é meio polêmico, mas ele tem umas ideias bacanas. O Jordan Peterson ele fala isso, que nada é trivial se tu fizer, só é trivial quando tu olha de fora. E eu acho bacana isso, assim, porque sempre que tu vai fazer alguma coisa, mesmo que seja pequena, mesmo que de novo pareça trivial de fora, depois que tu faz, tu vai ter algum retorno. Sabe, se eu tirei essa pilha de livros aqui da minha mesa, que é um negócio minúsculo, que vai me demorar 5 segundos, eu tenho mais espaço na minha mesa e ela tá mais arrumada. Então eu acho que isso de fazer coisas pequenas, minúsculas até talvez, tem um valor super grande que a gente se nega a dar de vez em quando. Que eu comentei nas minhas notas ali de por que eu enfio uma pesquisa em 3 minutos, quando eu tenho 3 minutos ao invés de esperar ter 1 hora, é porque, cara, foi justamente dessa pesquisa de 3 minutos, de uma dessas, que eu tirei esse ponto que eu vou falar agora, que é colocar uma coisa e fazer um negócio muito pequeno pode te abrir uma porta, que depois tu vai voltar lá, e a porta já tá lá, sabe? Então, assim, vamos supor que de manhã eu tô caminhando, checando se todos os professores estão lá, e aí eu abro meu celular e tem um artigo que é interessante. Aí tem o anjinho e o capeta ali na cabeça, né? O anjinho vai dizer, abre o artigo e dá uma olhada no que ele é, e o capeta vai dizer, deixa pra depois. E eu coloco isso como sendo um julgamento de valor bem claro mesmo, de bom e mal, sendo o faz agora, mesmo sem ter tempo, o bom dessa história, porque na melhor das hipóteses tu vai conseguir fazer aquilo que tu achou que não ia conseguir fazer porque não tinha tempo, e na pior das hipóteses tu vai abrir aquela porta pra entrar ali depois. Então isso é uma coisa que eu preciso me convencer às vezes, porque é muito fácil tu dizer não vou fazer a pesquisa agora porque eu só tenho 15 minutos, então vale mais eu ficar no YouTube, ou ficar no Reddit, ou ficar no Facebook, sei lá o que se faz aí. Mas, na verdade, qualquer 3 minutinhos que tu tem, tu consegue... E aí, de novo, né, Peter, eu não tô aqui naquela positividade tóxica tentando dizer usem todos os minutos que vocês têm no dia pra fazer coisas produtivas. Não é isso, meu. É só que, tipo, se tu tem uma coisa pra fazer e tem um pouquinho de tempo, faz. Não, eu acho que sim, eu acho que vai de encontro até essa lógica de MVP, assim. Sim. Claro que MVP se fala em projeto, né, mas eu acho que essa ideia de quebrar as tarefas, dividir elas em etapas menores, porque tu sabe que tu pode fazer algo de 1 hora, se tu dividir em várias etapas de 5 minutos, eventualmente tu vai chegar em 1 hora, sabe? Mas acho que aí que tá a grande armadilha dessa lógica do prática leva à perfeição. Porque assim, é muito fácil eu falar que, se eu quero aprender a tocar Mozart no piano, não vai ser em 15 minutos que eu vou aprender. Vai levar tempo, eu vou ter que praticar muito, vai demorar e eu tenho que me dedicar a isso. Beleza. Agora, uma coisa é eu parar toda a minha vida e fazer só isso, e aí eu vou atrapalhar todas as outras tarefas, todas as outras necessidades que eu tenho. Ou eu vou me organizar, tipo, não, vou tirar 3 horas da semana, 4 horas da semana pra fazer isso. E aí tu vai ajeitando conforme o teu cronograma, tu vai melhorando, tu vai praticando, mas sem deixar de lado as outras coisas. Acho que a grande armadilha é que dá essa impressão de que, tipo, não, eu preciso chegar na perfeição, eu vou me dedicar a isso e eu não posso fazer mais nada. Mas não, tu tem 1 milhão de tarefas pra fazer no teu dia, tu não pode se dar esse luxo, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas não pode se dar esse luxo. Então eu acho que essa lógica faz bastante sentido, assim.
pegar algo que tu quer chegar em perfeição e quebrar em tarefas que tu pode fazer em curto prazo, lá na frente tu vai olhar pra trás e ver tudo que tu fez, tu dedicou muito tempo na prática, mas não pareceu, sabe? Eu acho que tem uma forma de misturar ali os dois, né? Sim, e outra coisa, agora não sei se tu vai concordar com isso, talvez tu ache que essa ideia vai contra o que a gente tá falando aqui, mas eu acho que ela vai um pouco mais contra o lado que tu pesquisou e mais a favor do meu. Mas eu tô falando de quebrar essa ideia de que a gente precisa terminar as coisas. E isso é bem mais comum em certas pessoas, menos comum em outras, mas tem gente que é bem completista, assim, né? Eu, por exemplo, se eu começo um videogame, eu quero terminar aquele jogo. E é ruim isso, cara. É muito ruim. Isso não é uma qualidade, sabe? Claro, pode ser visto como uma qualidade de fora e pode ser uma qualidade de fato, às vezes, dependendo do que você tá fazendo. Mas quando a gente tá falando de querer aprender alguma coisa, ou mesmo de projetos no trabalho, você tava falando de projeto mínimo viável e tal, essa ideia de que eu vou ter que terminar se eu começar, muitas vezes acaba te prendendo e tu acaba não começando porque tu sabe que vai ter uma caminhada muito grande pela frente e tu não quer abandonar aquele projeto, então tu nem começa. E às vezes se tu coloca na tua cabeça essa ideia de que eu não preciso terminar, tu acaba terminando porque tu te convenceu daquilo. Porque já que tu te convenceu daquilo, tu acabou começando, tu gostou, tu vai fazendo aos poucos, tu termina. Então eu acho que essa ideia de que eu tenho que terminar, tu tem que chegar no ponto X, no teu destino final, eu acho que ela vem muito mais de mão dada com a tua ideia, né, de que a prática leva à perfeição do que com a minha. E eu acho que ela é bem negativa, pode ser prejudicial, não sei se tu concorda com isso aí. Não, eu concordo, eu acho que essa é a armadilha dessa lógica, assim. Tu se vê preso numa coisa que talvez na prática tu não queria fazer, mas tipo, tá, eu preciso terminar porque eu preciso chegar nessa perfeição, assim. E aí, de novo, perfeição como algo extremamente subjetivo que, assim, se a gente fosse muito racional, não conseguir todas as badges possíveis, todos os achievements possíveis naquele jogo não ia fazer diferença nenhuma para todos os outros jogos que tu ia fazer. Mas claro, tu pode argumentar que ficou praticando muito mais tempo aquele jogo, o próximo jogo tu tinha muito mais habilidade, sabia usar o controle de uma forma muito mirabolante que te ajudou a ganhar 5 segundos no outro jogo. Então sim, esse argumento sempre é possível, né? Mas eu acho que aí tem um outro lado que tu não parou toda a tua vida, tu não deixou de ir trabalhar pra ficar só completando aquele jogo. Tu certamente se organizou e tipo, esses são os meus horários que eu jogo, eu vou jogar um pouco hoje, amanhã eu vou jogar um pouco mais. Óbvio que tu talvez abriu mão de tipo, não vou jogar outra coisa porque eu tenho que terminar esse, e aí talvez tu esteja um pouco se punindo de tipo, não, eu queria jogar outra coisa, mas eu não vou. Mas tu ainda assim tem outras tarefas que tu deu mais relevância, tu foi atrás, sabe? É de novo essa lógica assim do cara que tá tocando piano, de tipo, tá, meu objetivo é lá tocar Mozart, mas meu objetivo pra hoje é aprender essa escala, é aprender acorde XYZ. Tu consegue quebrar essa grande perfeição em mini perfeições, me parece, né? Ô meu, tu me respeita que eu coloquei tudo em plano de fundo, sim, joguei 26 horas de videogame nesse final de semana. Pra quem não sabe, God of War saiu alguns dias antes dessa gravação aqui, e é verdade, eu joguei até terminar. Em uma semana eu terminei o jogo. Mas sim, claro, foi um exemplo muito específico, porque eu gosto muito de God of War, mas era bem isso que acontecia comigo, assim, Peter. Eu ficava nisso de estar jogando um jogo chateado comigo mesmo por não estar jogando outros 3. E, claro, falando de videogame aqui, mas podia ser qualquer coisa, né? Isso é muito comum com seriado também, né? Aquela ideia de, o que eu vou assistir? Tanto que agora a Netflix tem até um botão de escolher aleatório, né? Pra pessoa não ficar se castigando depois de ter escolhido o errado e ter deixado os outros de lado. E é ridículo, né, cara? E eu tive que fazer um método meio absurdo, assim, pra tirar isso de dentro de mim. Eu fiz uma tabela e eu cataloguei todos os jogos que eu tô jogando, que eu já joguei e que eu quero jogar, e eu coloco eles em ordem, tem uma fila. Então, tipo, eu fui muito longe, assim, mas funcionou, sabe? Eu consegui tirar essa ideia, então agora quando eu tô jogando God of War, eu tô jogando God of War. Eu sei que depois de God of War eu vou jogar Yakuza, mas, tipo, isso tá depois, sabe? Não é durante, assim. Mas, enfim, tudo isso pra dizer que, cara, não se obriga a terminar um negócio, assim. Se tu se obrigar a terminar tudo que tu começar, tu vai acabar começando muito menos coisas. Agora, deixa eu te dar uma outra ideia, também meio... que eu não sei se tu vai concordar ou não, mas uma coisa que eu li enquanto eu pesquisava pra isso era o seguinte conselho. Se tu precisa fazer um negócio e tu não sabe muito bem por onde começar, se tá meio na dúvida e tal, vai lá e faz o pior possível que tu conseguir. Faz do pior jeito possível e vê o que dá. E eu achei esse conselho interessante, porque quando eu tô pesquisando pro Internute, às vezes eu vejo coisas que não tem nada a ver com a pesquisa, e eu não quero me deixar, não quero me permitir clicar, não quero me permitir ler, assistir, ir atrás, porque eu tô fazendo outra coisa, entre aspas.
Só que às vezes eu vou atrás daquilo. E, cara, às vezes eu acabo achando coisas que se encaixam na pesquisa de uma forma ou de outra, e às vezes eu acabo achando coisas que, apesar de não se encaixar, são muito interessantes. Então eu uso um pouco essa ideia de fazer... Só que o que eu faço não é isso de fazer o pior possível. O que eu faço é de... Faz um negócio que não tem relação. Mas de qualquer forma elas andam meio juntas. Eu acho que fazer o pior só é um pouco mais extremo, assim. Não sei se isso é um conselho que tu já ouviu, se é alguma coisa que tu já praticou. Não, mas eu acho que ele faz bastante sentido. Principalmente quando a gente tá indo pra esse lado de achar que eu tô buscando a perfeição por algum receio da entrega final, sabe? E aí, se eu imaginar o pior cenário possível, talvez eu comece a racionalizar que, tipo, tá, se eu fizer errado não é tão ruim assim. Então eu posso fazer de um jeito mais rápido, eu posso entregar desse jeito, porque, tá, agora que eu vi o pior cenário, eu sei que eu posso mudar lá na frente, eu sei que dá pra corrigir, eu sei que esse jeito resolve, enfim. Eu acho que ele, não digo que soluciona, mas ele talvez ajuda a mitigar esse medo, sabe? De começar alguma coisa, principalmente um projeto novo, alguma coisa muito diferente do que tu tá acostumado a fazer, né? Porque eu até vou aproveitar pra bater de novo na tecla, assim, de... A gente tá falando de perfeição, mas o que é perfeição, sabe? É muito de pensar no teu objetivo com aquela coisa, assim, o que tu quer com isso, assim. Pra ti é importante completar tudo do jogo e platinar ele, ter todos os achievements. Isso é realmente o objetivo? Tu vai ganhar o que com isso, sabe? É uma pergunta meio chata de se fazer, a gente não quer responder esse tipo de pergunta. É óbvio que no caso de um videogame fica meio óbvio, assim, porque parece algo trivial, mas a gente não aceita fazer esse tipo de pergunta pra coisas que são do trabalho, pra outras coisas que são um hobby, talvez, que na verdade a gente não gosta mais, mas a gente não quer abrir mão dele porque a gente começou há anos atrás. Então, enfim, por que não, sabe? A gente já teve um episódio sobre desistir de projetos. Por que não? Sim, e talvez tenha um porquê não, né? Mas tu só vai chegar nele de fato se tu se fizer a pergunta. E como tu falou, é uma pergunta chata, assim. É, porque tem uma coisa muito engraçada que eu vi nessas discussões todas. E aí foi um ponto que eu achei que foi interessante, mas aí pensando um pouco mais, dá até pra fazer um contraponto nele. Que é assim, quando eu tô buscando a perfeição, eu tô buscando algo que vai me trazer ordem, vai me trazer estrutura, assim, vai me trazer uma solidez para aquilo que eu tô criando ou buscando, enfim. Se eu tô buscando algo mais imperfeito, é alguma coisa que vai me trazer mais conforto, vai me trazer uma sensação de proximidade, assim. Então é a mesma coisa que a gente pensar num produto artesanal e um produto industrializado, sabe? O produto industrializado, ele tem uma consistência, eu sei que ele vai sair sempre igual, eu sei que eu posso confiar porque ele tem um método de qualidade, enfim. E o artesanal é uma coisa muito mais próxima, assim, né? Eu sei o cara que fez, foi feito à mão, é muito mais legal, é personalizado, enfim. Então tem esses dois lados. Mas a grande questão é que não é a mesma lógica dessas duas perguntas, né? Tu não tá dizendo que o feito é melhor que perfeito, não quer dizer que tu tá fazendo o imperfeito, que tu tá fazendo uma coisa péssima, sabe? A pergunta te faz cair nessa percepção, mas não é isso que acontece na prática, sabe? E aí volta pra aquela lógica minimalista, assim, se tu fez e tá errado, então tu não fez direito, sabe? Se tu fez e realmente resolveu e tá feito, então tu resolveu, assim, não é imperfeito o outro lado da moeda, sabe? É fazer, sabe? É feito e ponto. Sim, exato. E também vale ressaltar que é muito mais fácil chegar nesse feito do que a gente se deixa acreditar e convencer. Porque uma coisa que eu tava pensando bastante essas últimas semanas aí é que sempre que eu me forço a fazer um negócio, então, falando mais de produção de conteúdo aqui, escrever alguma coisa, produzir alguma coisa pro Internute, pesquisar pro Internute. Se eu me forço a fazer isso, se eu vou lá e falo, eu tenho 5 minutos, vamos fazer alguma coisa com esses 5 minutos, sempre sai alguma coisa, sabe, cara? E aí, se eu tentar fazer isso 20 vezes, de repente o resultado de 5 eu não consegui aproveitar. Teve umas notas aqui que enquanto a gente conversava eu já deletei, porque eu vi que elas não encaixaram muito bem na conversa. Foi tempo perdido? Não, foi tempo que eu usei e que acabou não dando um resultado perfeito ou feito, pra usar o que tu tava falando antes, mas as outras 15 estão entrando nessa conversa, sabe? De novo, só tô dando um exemplo aqui. Eu não fiz essa pesquisa inteira em fragmentos de 3 minutos, mas enfim, só pra ilustrar. E isso é engraçado, assim, engraçado no sentido de que se eu fosse deixar eu vou fazer perfeito. Então, eu tenho 5 minutos agora, não. Eu tenho 15 minutos agora, não. Eu tenho 1 hora agora, não, mas é a hora de almoço, tem muita gente aqui em volta, não vou conseguir me concentrar. Eu vou sentar lá em casa, sábado, às 6 da tarde, até às 9, eu separei aqui na minha agenda. Eu não tô dizendo não faça isso.
O que eu tô dizendo é por que fazer só isso, sabe? Porque, de novo, se eu deixasse só pra esse vou fazer quando for perfeito, vou fazer quando vier inspiração pra escrever, ou quando vier inspiração de uma ideia pro Internute, não ia sair tanta coisa quanto sai fazendo meio forçado, fazendo meio na pressa, fazendo quando dá, sabe? E aí eu acho que tu colocou muito bem ali. Eu não tô procurando a perfeição em momento nenhum. Só que também eu não tô procurando um lixo qualquer coisa só pra dizer, não, eu fiz minha parte, tá aqui, ó, entrega, tipo, trabalho em grupo, assim, que o cara não tá afim de fazer. Também não é isso. E eu acho que tem um meio termo gigante, aí sobra um espaço muito grande entre lixo e perfeição, né? Não, ótimo. Eu acho que pensando assim, o próprio Inturnute é um exemplo disso mesmo, né? Assim, a gente podia ter começado o podcast lá atrás e ter pensado, não, vamos fazer perfeito. Vamos gravar aqui, daí tá, não ficou bom, então não vamos publicar. Não, vamos gravar de novo, então não vamos publicar que não ficou perfeito. A gente não ia publicar nunca. Na prática é isso, assim, a gente ia se frustrar em algum momento e não ia publicar nada. Mas ao mesmo tempo a gente tá usando essa mesma lógica pra chegar na perfeição eventualmente, só que publicando. Porque a primeira vez a gente publicou, ficou mais ou menos, e a gente ouvindo, tá, isso aqui ficou ruim, vamos refazer. Próximo episódio a gente fez diferente, próximo episódio a gente fez diferente. Todo episódio a gente vai aprendendo alguma coisa e vai melhorando. Então a gente tá ao mesmo tempo usando essa lógica de que a prática leva à perfeição, só que a gente tá aplicando ela de outra forma. E aí é de novo o que é que eu quero fazer, o que é perfeito pra mim, sabe? Perfeito pra mim é ver que o negócio tá publicado e tá no ar. Cara, perfeito, meu. É isso aí que eu queria mesmo. Eu queria ver o negócio publicado. Não, perfeito é gravar o melhor áudio da história do universo. Não, isso... Cara, isso é subjetivo demais. E, de novo, assim, eu acho que não existe nenhuma peça de arte no mundo que possa ser considerada perfeito porque alguém vai achar algum defeito. Sim, pra fechar esse ponto, eu lembrei agora, eu tava assistindo um painel do George Martin e do Stephen King. George Martin é o escritor do Game of Thrones, né? E Stephen King, todo mundo sabe quem é Stephen King. E aí o George Martin perguntou pro Stephen King, como é que tu escreve tão rápido, cara? Como é que tu publica tanto livro? E aí a resposta do Stephen King foi, eu escrevo 6 páginas por dia. E eu achei muito boa essa resposta, porque, tipo, cara, é o negócio mais simples possível e é meio que um tapa na cara do outro cara ali. Porque ele basicamente falou, eu sento numa cadeira e trabalho, sabe? E eu achei muito bom, porque, de novo, 6 páginas não é muito. Se tu comparar com um livro de, 90 páginas, é pouco. Se tu comparar com um livro grande, então, de 200, 300, é muito pouco. Só que ele vai lá e faz 6 por dia e termina, sabe? E aí o George lá ficou impressionado. Ele perguntou, mas Steven, tu consegue? Todo dia que tu senta, tu consegue escrever 6 páginas? E o Steven tava tipo, sim, meu. Aí ele falou a mesma coisa que eu falei agora, assim, tipo, às vezes não fica bom, sabe? Mas, tipo, sempre fica ok, assim. Às vezes eu tenho que dar uma polida e tal, mas normalmente fica bem ok, bem bom, assim. E eu acho que é bem por aí, sabe? E aí a maneira pela qual tu tá ligando isso com a tua prática leva à perfeição e tentando botar elas junto é bem interessante também, porque, claro, eu acho que no fim das contas a meia conclusão aqui, agora a gente já vai entrar na conclusão, mas eu acho que a meia conclusão pra mim seria, no geral, no curto prazo, faz rápido, no longo, faz o que dá, faz como dá, faz do jeito que dá, no longo prazo, vai juntando esses pedacinhos pra fazer um negócio que a gente tá chamando aqui de, entre aspas, perfeito. Perfeito. Então, como a gente já tá em meias conclusões, vamos pra conclusão de fato. Vamos lá. Bruno, esse mês a pergunta foi: pressa é inimiga da perfeição. A gente falou um pouco sobre a ideia de perfeição, sobre agilidade e sobre foco, ou talvez tempo. Qual que é a tua conclusão, Bruno? Pressa é inimiga da perfeição? Jamais, jamais. Eu acho que essa pergunta é muito esquisita, assim, porque é claro que ela escracha essa ideia de fazer um negócio que é pra ser feito com atenção, corrido. E é lógico que isso não é a ideia, né? Aí tu trouxe aqueles exemplos muito claros lá do engenheiro e do médico e tal, mas eu acho que essa ideia que essa pergunta traz na nossa cabeça, assim, que se o negócio tem que ser feito perfeito e tu fizer correndo, ele não vai ficar perfeito. E tá, meu, beleza, sabe? Mas eu acho que a pergunta da pergunta, né, como eu chamei lá nas notas do o que é esse perfeito, qual que é teu objetivo, é muito mais importante do que só sair respondendo isso aí direto. E eu acho que não, cara, a pressa não é inimiga da perfeição, ela pode atrapalhar às vezes, dependendo do projeto, etc e tal. Mas comecei essa discussão e termino ela
no mesmo estado de espírito de que, tem coisa que dá pra fazer rápido, então faz, sabe? Não precisa enfeitar tudo só porque vai ficar mais enfeitado. Se tu precisa resolver 5 problemas, resolve os 5. Não resolve o primeiro cheio de louros e deixa os 4 pra trás. Sabe aquele jogo de adivinhação, onde os participantes vão fazendo perguntas e o mestre só pode responder sim, não ou irrelevante? Sim. É meio que essa é a resposta da pergunta, assim. Parece inimigo da perfeição, irrelevante. Porque essa pergunta, ela na prática não faz sentido. E foi justamente isso que a gente discutiu hoje, assim. O que é perfeição? Não significa nada essa palavra. É muito uma frase que a gente usa e joga nas coisas pra falar de qualidade, no fim das contas. Pra dizer que a pessoa não vai fazer um trabalho bem feito ou ela não vai entregar, enfim. Então talvez a pressa seja inimiga da qualidade. A pressa seja inimiga do fazer, sabe? Do bem feito. Mas se tu trocar essa pergunta e pensar, que nem tu falou, assim, pensar no objetivo do que tu quer e o que tu imagina que seja a perfeição, e aí até foge da palavra perfeição, porque eu acho que ela que é a grande armadilha aqui, sabe? A gente tá falando de algo extremamente subjetivo, que vem carregada de outros significados que a gente coloca nele, que são adjacentes. Então pensa, cara, eu preciso fazer isso, o que eu quero com isso, o que eu considero feito pra isso. E aí vem todas essas coisas que a gente falou, assim, de pensar nessa lógica minimalista de que é o essencial pra fazer, quebra em várias outras etapas e pensa como é que eu chego lá todos os dias, assim, não tenta criar um monstro na tua cabeça, tipo, não, eu nunca vou aprender a tocar piano, porque tu precisa, sim, começar com o primeiro acorde, tu precisa começar com a primeira escala. Se tu fizer isso um pouquinho todo dia e pensar nisso como pequenos feitos todo dia, eventualmente tu vai chegar lá na frente e olhar pra trás e ver que tu chegou na perfeição, sabe? Mas eu acho que a gente tem que fugir desse monstro, desse mito que é a perfeição e pensar no que é o nosso feito, né? Sim, tu pode começar com o primeiro acorde ou tu pode começar até mais pra baixo do que isso, assim, eu não sei tu, mas eu muitas vezes começo uma pesquisa do Inturnute fazendo uma pergunta que não vai me levar a lugar nenhum, e eu sei que não vai me levar a lugar nenhum, mas eu não sei por onde mais começar, então eu começo com ela e vejo o que dá. Eu assisti um vídeo muito interessante essa semana, eu vou deixar o link aqui embaixo, é um pouco fora do contexto, mas eu vou deixar ele aqui justamente porque eles falam isso, assim, olha, a gente tava com um problema, a gente tinha uma solução que a gente sabia que não ia dar certo, mas a gente implementou mesmo assim, só pra aprender mais sobre o problema que a gente tinha. E isso me deu uma luz muito grande, assim, de cara, mesmo que tu sabe que não vai dar certo, às vezes é melhor fazer alguma coisa do que simplesmente não fazer nada e esperar essa perfeição, porque provavelmente, se tu não tá fazendo nada, a perfeição não vai vir. No fim das contas, a gente tem que ir fazendo as coisas e o tempo vai passar de qualquer forma, assim. O tempo pode nos levar à perfeição, pode nos levar a lugar nenhum. E se a gente vai fazendo coisas, a gente eventualmente pode chegar na perfeição. Ou a gente pode simplesmente olhar pra trás e ver que não fez nada, né? Então talvez a primeira opção seja melhor. De qualquer forma, esse episódio já ficou até longo demais. E ele não tá chegando em perfeição nenhuma. Então eu tenho pressa pra encerrar ele. Tchau. Vamos terminar isso aqui correndo, vamos meditar correndo e tchau. Olá ouvinte, se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais, e de seguir no Spotify, ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.